Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos e o meu convidado de hoje é o Dr. Mustafa Ahmad Neto, professor de cursos de pós-graduação em ortodontia. Mas antes de falar com ele, eu vou falar do meu parceiro, que é a Dental Mind. Parou de sorrir? Ligue para a Dental Mind que eles vão resolver o seu problema. Professor, obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite. Antes de mais nada, eu vou entregar o meu presente, que já é clássico. Opa! E que nenhum convidado sabe. Daqui a pouco eles vão descobrir. Obrigado, hein? Mas faz parte do roteiro. Obrigado. Você vai descobrir. Tá, obrigado. Eu coloquei na abertura o que você faz, mas hoje eu quero saber quais cursos você leciona e aonde. Bom, eu coordeno alguns cursos de pós-graduação em ortodontia. Aqui em São Paulo temos o curso na Uninove, que é um programa de pós-graduação muito bacana que a universidade criou. Eu dou aula na APCD, tanto em São Paulo quanto em Sorocaba, onde eu tenho também um curso de especialização. E dou o curso de especialização em Fortaleza, na Universidade Estadual, em Uberlândia e também em Patos de Minas. Então, esses são os cursos que eu tenho atualmente. Fora os cursos que eu ministro 3, 4 vezes por ano em Portugal, em Sim. Lisboa, onde eu tenho meus cursos lá também. Você começou na cirurgia. Exatamente. Como que foi isso? A história é assim, quando eu estava na faculdade de odontologia, no primeiro ano, eu não sabia exatamente por que eu estava lá. Aquela coisa, né? Você, com 16 para 17 anos de idade, eu fui fazer vestibular e por influência de um cunhado do meu tio, que era dentista, acabei fazendo odontologia. E no final do primeiro ano eu descobri, através de um professor de anatomia, que ele fazia cirurgia facial, que era isso que eu queria fazer. E aí eu falei, bom, onde é que eu vou aprender isso? Porque a faculdade de odontologia não te forma cirurgião bucomaxilo. Então, na faculdade de medicina da Santa Casa, tem um departamento de cirurgia facial lá. Então eu fui para lá, me inscrevi, entrei na faculdade de medicina para poder fazer esta parte de cirurgia facial. E lá eu fiquei 4 anos. Todo o curso de odontologia eu fiz paralelamente o curso de cirurgia facial lá na Santa Casa, junto com o departamento de cirurgia plástica, que era o professor Reginato na época, que me acolheu. E lá eu fiz a parte de cirurgia. E aí você entrou lá, começou a operar, começou a fazer cirurgia. Muito bem, obrigado. Isso. Exatamente. Eu, quando me formei, tive uma época, fui para os Estados Unidos, depois voltei e abri um serviço de cirurgia e traumatologia, principalmente de traumatologia de acidentados, no Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo, e também no Hospital Leão 13, no Ipiranga. E aí comecei a tocar minha vida. E aí, a partir de uns 2 anos que eu estava nessa parte da cirurgia, esse professor da Santa Casa de Cirurgia Plástica me convidou para a gente montar uma equipe juntos, onde ele fazia cirurgia estética e eu fazia cirurgia reparadora, principalmente dos acidentados. E aí ficamos alguns anos trabalhando junto, foi muito interessante. E como é que a ortodontia apareceu nessa história? Aí era o seguinte, nós fazíamos cirurgias de prognatismo, que é uma maloclusão, né, uma deficiência esquelética bastante grande. E o que eu percebia depois, que depois da cirurgia de prognatismo, os dentes não se encaixavam, né? Porque ele tinha um tipo de mordida. E, infelizmente, naquela época, a ortodontia na faculdade era muito superficial, fazia-se poucas coisas. E aí eu comecei a me incomodar e ver a mastigação dos pacientes pós-cirúrgico praticamente não existia. Então comecei a pesquisar, falei, como é que eu posso ajeitar isso aqui? E fui falar com um professor de ortodontia, foi o Kurt Faltin Jr., que infelizmente faleceu o ano passado, um grande professor, e ele falou, cara, não tem isso, não se faz ortodontia depois que faz cirurgia. Não existia o pós. Não existia. Então, conversando com ele, ele falou, olha, por que você não estuda e começa a desenvolver alguma coisa a respeito? E aí eu comecei a estudar sozinho, né, ortodontia, não tinha cursos de ortodontia, e meus contatos nos Estados Unidos, eu comecei a ir para lá para aprender um pouco de ortodontia, ia e voltava toda a época, e aí comecei a fazer o preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática. Então eu colocava o aparelho, movimentava os dentes, visando a cirurgia que eu ia fazer depois. E aí começou a ter um bom resultado.
Então, eu comecei na ortodontia para os meus casos cirúrgicos. Mas aí o teu consultório começa a mudar um pouco. Por quê? O perfil. Consultório de cirurgia, aquele consultório pesado, né? Pós-operatório, aquela coisa toda. E de repente começou a fazer ortodontia, começou a vir jovens, adolescentes, e aí muda o perfil. É um perfil mais alegre, financeiramente na época era bastante vantajoso também. E começou a ter 2 pacientes, com 8, 12, daqui a pouco eu estava cheio de pacientes de ortodontia, que era muito mais leve, né, do que a parte cirúrgica. Eu perguntei, porque eu observo todos os cirurgiões, quando eles vão fazer uma outra coisa além da cirurgia, eles vão para o implante, que é uma área que está pertinho ali, né? É afim. Né? Então, dificilmente o cirurgião ele vai optar para ortodontia, porque são mundos totalmente diferentes. Então, Em termos de diagnóstico, em termos de... São materiais, são diferentes, a abordagem é totalmente diferente. E aí, quando você sai da cirurgia para ortodontia, né, é curioso perguntar porque não é a regra. Né? É uma coisa que não é a regra de hoje em dia. Não sei se já é, mas na época não era. Não era. Tanto que nem existia essa coisa do preparo cirúrgico. Eu fui por necessidade mesmo de dar uma oclusão um pouco melhor para aqueles pacientes. Inclusive os pacientes acidentados, né? Nós fazíamos enxertos de maxila, temos uns casos muito interessantes, e depois a oclusão, e a tal da oclusão. Não, porque depois o paciente ficava reparado, o problema é que ele não conseguia comer direito, por conta do mau encaixe dos dentes. E o cirurgião normalmente não tem essa visão. Ou se tem uma visão um pouco pequena, o que eu preciso é encaixar as bases ósseas. A parte dentária, hoje em dia o ortodontista cumpre essa parte. Né? Mas sabe que na época tinha uma dificuldade de você fazer a ortodontia. Ninguém queria fazer ortodontia, mesmo os ortodontistas, depois da cirurgia ortognática. Por quê? A cirurgia, as fraturas que a gente fazia, eram todas feitas, consolidadas com um fio de amarração, um fio Aciflex. Não existiam placas de fixação. Então, era bastante precário aquilo. Então, você fazer movimento ortodôntico com força elástica numa fratura que foi reparada com o fio Aciflex era bastante perigoso. Então, não se fazia ortodontia no pós-cirúrgico. Então, eu falei, bom, então eu vou fazer antes, preparar antes para essa cirurgia aí. Hoje, com essas placas de fixação, você faz a cirurgia, um mês depois, você está colocando força ortodôntica sem nenhum problema. Porque a fixação era diferente, era um ponto diferente. Era bem precária a fixação, tanto que antigamente se deixava pós-cirúrgico 50 dias de boca amarrada, com arco de Erich, tudo amarrado, pessoas se alimentando do canudinho. Hoje o cara sai da cirurgia, 4, 5 depois ele está abrindo a boca, uma semana depois ele está mastigando coisas leves. Então mudou bastante o perfil. Melhorou muito com o paciente. Melhorou muito, a cirurgia evoluiu muito. Tanto quanto a ortodontia, a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial mudou. Realmente está muito mais acessível hoje. Eu vou fazer uma pergunta que é para a gente abranger o assunto. Por que a ortodontia é muito mais do que movimentar dente? Essa pergunta serve por quê? Porque as pessoas não têm ideia o quanto a ortodontia beneficia a face do paciente em outros pontos também. Né? Porque se divulga o quê? Alinhe seus dentes. Deixe seus dentes alinhados e bonitos. Mas isso é 10% do benefício. Por isso que eu te pergunto. Quais os benefícios? A ortodontia ela passou por várias fases, né? Nesses quase 50 anos aí de ortodontia, eu vejo que isso passou por vários momentos na ortodontia, onde primeiramente era a questão da oclusão, aquela oclusão estática que o Engel propôs, então todo mundo estava atrás daquela oclusão, e depois passou por uma parte da parte estética dos alinhamentos, os dentes alinhados, e hoje está muito mais divulgado, todo mundo quer um dente tudo certinho, todo alinhado. Só que existe a parte funcional, né, o que eu sempre falo nos cursos. Para que tem dente na boca? É para sorrir, sim. É para mastigar. Então, vamos nos preocupar mais com a mastigação, com a função mastigatória, do que propriamente com a estética. É claro que a estética é importante, a gente quer a estética, mas temos que aliar a estética com a função mastigatória. E toda a parte muscular e principalmente a articulação temporomandibular. Hoje a gente observa pacientes que não têm uma boa oclusão, uma boa mastigação, com muitos problemas articulares.
deslocamento, dor, toda a parte funcional da musculatura trabalha inadequadamente, falta de sinergismo do lado direito com o lado esquerdo por conta de contatos de dentes, isso vem afetando muito a disfunção articular, que é uma especialidade que eu acabei migrando durante esse tempo todo, porque eu via pacientes no pós-ortodontia com problemas articulares. Problemas articulares antes da ortodontia. E aí eu posso dizer o seguinte: esses problemas vêm surgindo por conta do fato dos tratamentos não estarem direcionados para todo o contexto. Exatamente, né? Quando ficou, eu quero alinhar dentes, e o alinhamento dental na ortodontia é a coisa mais fácil a fazer. Você com 5, 6 meses de tratamento, você está alinhado. Não importa que metodologia você está usando, se é bracket, se é alinhador, depois de uns meses está alinhado. Sim, mas e a parte mastigatória? E muitos pacientes, né, vêm para quero o dente alinhado, e quando você alinha, eles querem tirar o aparelho. Não querem saber que aquilo vai ter que funcionar de uma maneira mais adequada. E quando isso acontece, eu convenço meus pacientes, antes de começar o tratamento, eu falo, olha, você quer tratar? Vai porque você está com o dente torto, mas olha, tem isto aqui que é mais importante do que o dente alinhado. E a gente tem que atingir esse objetivo aqui, porque senão você vai ter uma conta para pagar depois. E nossos pacientes, graças a Deus, vão até o fim do tratamento. Mas eu recebo muito paciente que já fez tratamento ortodôntico, que está com os dentes alinhados, mas com problemas de perda óssea, retrações, interferências e muito problema articular. Que essa migrada que eu tive aí para a articulação, para a TM, foi baseado no que eu estava vendo e depois num problema pessoal que eu tive que... Na verdade, assim, essa explicação sua me trouxe uma outra pergunta que não está no roteiro. Mas eu acho que essa pergunta é uma questão até de utilidade pública. O abandono do tratamento sem nenhuma supervisão. Atenção, quem abandonou e quem está de aparelho. Chega, quais os problemas que pode causar? O problema que mais chama atenção é que se você não terminou o tratamento, não deixou os dentes perpendiculares na base apical e numa oclusão funcional estável, os dentes vão recidivar, os dentes vão se entortar de novo. Então tem muita gente que está preocupado com essa recidiva do apinhamento e coloca lá um fio grudado em todos os dentes, então essa recidiva não vai ter. Então os dentes não vão apinhar mais. Mas a parte da função mastigatória e da estabilidade desse dente dentro da base óssea fica muito comprometida. E tem muitos casos que, quando está alinhado, o paciente não quer mais o tratamento. O problema, eu perguntei isso por conta dos casos que aparecem, que a pessoa já está em tratamento e começa a procurar outros profissionais. E quando a gente olha, a gente não pega. Porque a gente não sabe de onde veio, qual era o fato, como é que era o caso inicialmente e quais os danos que podem ser causados. Eu tenho uma regra comigo lá no meu consultório, que eu só admito pacientes que vêm com tratamento ortodôntico em andamento, quando vem uma carta do antigo dentista me encaminhando o caso. Não me interessa o motivo. Se o paciente mudou, se o colega não tá conseguindo chegar nos resultados, ou se brigou com o paciente. Eu não quero saber o problema, mas vem com uma carta, com inicial, qual o planejamento que ele fez, tudo o que ele fez até agora, para eu poder aceitar. Mediante uma radiografia de periapical, né, uma radiografia individual de cada dente, para ver o nível de reabsorção radicular, que é uma coisa importante na ortodontia. Se você não controlar isso, você pode ter reabsorções importantes. E eu sempre oriento os colegas, olha, você vai pegar um caso que veio de outro, que bom, é um caso a mais que eu vou ter, tire as radiografias periapicais, porque se tiver qualquer problema de reabsorção radicular, e você pega esse caso, você fica responsável por tudo que o outro fez. Então você tem que ter muito bem documentado tudo que foi feito e atual, o problema atual do paciente, como é que ele está. Até para manejar melhor. Até para fazer um bom planejamento daqui para frente. Como é que foi a sua ida para os Estados Unidos? Como que apareceu essa oportunidade na época? Foi na época da cirurgia, né, que eu estava na Santa Casa e estava meio sem rumo, porque aqui no Brasil não tinha especialidade, não tinha cursos de especialista, né, o conselho ainda não tinha essa especialidade. Então, quem fazia isso tinha estudado nos Estados Unidos, o professor J.J. Barros, que foi o pioneiro disso,
E o meu pai, através de contato que ele tinha lá nos Estados Unidos e tal, conseguiu para eu fazer um estágio de cirurgia no Mercy Hospital em Chicago. Então fui para lá. E aí fiz a parte de cirurgia. Depois, quando eu comecei a fazer ortodontia, através de um colega, do Fernando Mendes, que tinha estudado nos Estados Unidos com o McNamara, e aí me apresentou e eu acabei indo várias vezes para lá para me especializar e aprender Uma a curiosidade, ortodontia lá. quando você chegou lá e olhou a ortodontia deles, o que você observou e como que eles viam a nossa naquela época? O que eu percebi naquela época que era uma grande diferença é que o grau de evidência científica que eles têm, que eles tinham, né, e hoje ainda tem, sobre tudo que era feito, é muito maior que o nosso. O nosso trabalho aqui era muito empírico, muito na sensibilidade de fazer, do que com fundamentação científica. Mas, por outro lado, a nossa habilidade manual e o senso de improviso que a gente tem, eles não tinham. Então, hoje eu não posso garantir, mas eles eram muito engessadinhos, né? Tinha um instrumento para o lado direito e um instrumento para o lado esquerdo. Era tudo muito engessado. E nós aqui brasileiros... Se vira nos 30. Porque não tínhamos material suficiente para fazer nada, tudo a gente inventava, a gente improvisava. Então, nossa habilidade manual de improviso era muito grande. E isso espantava eles. Né? Puxa, como é que você fez isso aqui se você não tinha esse material? Falava, MacGyver. Né? Então, a gente pega aqui, emenda ali. Então, eu percebi isso lá. Mas isso, só uma parte aqui, trouxe para mim muita necessidade de comprovação científica de tudo que é feito aqui. Né? E é uma tecla que eu bato até hoje. E, infelizmente, hoje na internet, a gente vê no Instagram gente falando cada bobagem, cada maluquice, sem nenhuma comprovação científica, e um monte de gente seguindo essa pessoa. Meu Deus, o livro, o que vai acontecer com isso? Ninguém... olha, é um perigo o que acontece aqui. Eu vou falar de mim. Quando eu procurei um curso, né? Quando eu sempre procurei um curso, eu procurei quem lecionava esse curso. E se esse curso estava ligado a alguma universidade. Sempre foi a minha maneira de procurar curso. Porque eu preciso de uma validação desse curso. Não digo validação, digo validação de universidade. E aí eu olho hoje, curso de qualquer coisa na internet. Aí eu volto no meu padrão. Quem é? Não conheço. Aí você procura num outro lugar para saber se ele está ligado a alguma escola. Também não está. Aí você fala, e as pessoas adquirem esses cursos sem saber quem é o cidadão e qual bagagem ele te traz e o que você vai sair sabendo. Então isso é um perigo, é um problema, mas eu acho que está diminuindo. E mais, o custo desses cursos está muito barato. Ninguém faz curso de qualidade de graça, convenhamos. Eu tive um grande salto na minha ortodontia quando eu fui para a Universidade de Connecticut, com o professor Nanda, em 2005, 2006, por aí, não lembro a data agora, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo e tivemos uma empatia mútua muito grande, logo ficamos amigos, e aí eu fui lá para a universidade, fui várias vezes para a universidade lá de Connecticut, com o professor Bernstein, com o Nanda, e lá que eu aprendi a biomecânica, o professor Marcotti, que aprendia biomecânica, que é controle da movimentação do dente. Então, toda ortodontia é baseada nesse princípio. Não importa se você está usando um bracket, um fio, um plástico, um dedo, não importa. Né? O dente não sabe como é que ele está sendo movimentado, mas a lei da física, é uma lei da física para a movimentação de dente. Foi aí que a minha ortodontia pessoal e profissional, em termos de curso, deu uma alavancada muito grande. O destaque dos meus cursos, e você deve lembrar, era isso, né? Como é que eu controlo a movimentação do dente? Biomecânica. Então, isso foi uma coisa que abriu um horizonte enorme. Foi. Tipo assim, o dente não sabe. Exatamente. Mas você sabe, portanto, a maneira que você vai fazer, né, que você vai movimentar dentro dos padrões, não importa. O que importa é que você consiga uma força adequada, com controle adequado. Né? O fato do Brasil
ter essa variedade de pessoas, de miscigenação e tudo, facilitou a gente se virar nos 30, porque os americanos lá só tem aquele padrão. Ah, sim, né? É muito mistura aqui, né? A gente é mistura étnica, é mistura cultural pra gente. Então a gente vem com muitas culturas. Mas eu acho que o que desenvolveu a odontologia de uma forma geral, não só a ortodontia, foi a falta de recursos. Tá? Então você tem, o brasileiro é muito criativo, mas sem recursos mecânicos, sem recursos físicos. Então ele teve que improvisar. Então, acho que foi isso que foi um grande salto na odontologia, de uma maneira geral, e principalmente na ortodontia. E a ortodontia hoje brasileira, ela é reconhecida mundialmente, né, em termos de trabalhos realizados aqui e publicações, né? As grandes publicações que tem são do Brasil hoje. E a abordagem deles lá em relação ao diagnóstico é diferente da nossa, ou é parecida? Eles se baseiam muito em medidas cefalométricas, dados cefalométricos, né, em medidas. Todos os padrões e medidas que existem foram feitos lá. Só que quando chega aqui no Brasil, nós temos outro padrão facial, outro padrão de crescimento. Então, aquelas medidas que são muito engessadas não se aplicam para o brasileiro. Então, nós tivemos que criar esse improviso, essa adaptação de tudo que é feito para o nosso povo, que é uma misturada, né? É, branco com negro, com europeu, com índio. Então, nós temos um padrão muito individual aqui. Não, isso nos dá uma maleabilidade de tratamento e de maneiras de tratar totalmente diferentes que a gente às vezes não encontra. Então aparecem casos pra gente que a gente nem acredita que aquilo possa existir. Né? Eu sempre insisto, olha, você tem que tratar o paciente, não é o dente. Você tem que tratar o dente, óbvio, mas para esse paciente, quem ele é, de onde é, de que tribo ele é, e tem que transformá-lo na tribo que ele veio. Né? Eu tive alguns casos muito interessantes de mudanças de padrão facial que eu acabei fazendo, e essa pessoa depois não se adaptava mais ao meio que ele veio, em que ele veio. Então isso foi um grande aprendizado para mim, né? Tratar o paciente, saber, olha, de onde você vem, qual é a tua tribo, qual é a tua raça, aonde é que você vive, com quem que você vive, e fazer o tratamento baseado naquele padrão que é onde ele vive em sociedade. E ele tem que olhar no espelho e se ver, se reconhecer. Se reconhecer. Se reconhecer. Né? E assim, a gente aqui no Brasil, a gente sempre, hoje mudou, mas a gente sempre buscou o tratamento ortodôntico para melhorar nossa estética, para a gente sorrir melhor e tal. A abordagem dos americanos e dos europeus em relação a tratamento dentário é um pouco diferente. Em termos assim, eu vou no dentista. A minha ida ao dentista para cada um desses povos é diferente. Né? Na Europa, por exemplo, já existe, eles já vão procurar o ortodontista menos função e mais estética, ou ainda eles chegam no consultório com que queixa? Depende um pouco da região. Se você pegar na parte mais latina aqui, Portugal, Espanha, a principal queixa deles hoje é a estética, porque eles têm uma estética bucal dos pais e dos avós muito ruim, e essa juventude toda está muito mais preocupada com a estética. Mas se você vai para a Alemanha, Inglaterra, Alemanha, eles estão muito mais preocupados com a função, com a mastigação, crescimento ósseo, muito mais do que apinhamento ou nivelamento de dentes. Que foi a grande diferença entre a ortodontia na Europa, que é a ortopedia funcional, baseada na parte de mastigação e musculatura e problemas esqueléticas, com a ortodontia americana, que era basicamente movimentação de dentes. Né? E o primeiro que fez essa junção foi o McNamara, na Universidade de Michigan, que foi meu professor, que ele estudou com o Frankel na Alemanha, e ele que aprendeu a ortopedia funcional, e ele que trouxe, ele foi o primeiro a incorporar a parte de crescimento ósseo nos Estados Unidos. E hoje os Estados Unidos ainda ele é muito mais mecânico, ele é muito mais dental. Mas já tem linhas nos Estados Unidos se preocupando bastante com a parte de crescimento, que é a ortopedia funcional dos maxilares. Agora nós vamos entrar nas dores de cabeça. Como é que a ortodontia ajuda e quando ela atrapalha no aparecimento das dores de cabeça?
Muito bem. A cefaleia, ela tem várias causas, várias origens. E uma delas que nos afeta são os problemas da articulação temporomandibular. Então, as disfunções da articulação, disfunções da ATM, elas geram por conta de deslocamento de disco, degenerações internas, desarranjo interno ou inatividade ou falta de atividade adequada na musculatura, podem gerar cefaleia. Então, o que nós precisamos, quanto ortodontistas? Adequar a oclusão à articulação que o paciente tem. Enquanto jovem, eu vou fazer crescimento ósseo, eu vou construir uma articulação temporomandibular. E se eu fiz um bom tratamento ortopédico, seguindo planos de orientação, planos de Camper, planos de oclusão, toda essa parte, eu vou conseguir construir uma articulação saudável. E depois, a parte de ortodontia é baseado num alicerce bem fabricado. Mas quando o paciente vem já com uma articulação formada, ou o paciente já com 18 anos para frente, adultos, com articulação feita, eu preciso adequar os dentes, a ortodontia, a posição dos dentes com a articulação. Então eu sempre falo, no paciente adulto, a ortodontia é daqui para cá. Primeiro eu entendo como funciona a articulação temporomandibular e vou construir essa oclusão de acordo com a articulação temporomandibular. Por exemplo, um paciente tem uma assimetria dos côndilos, que é muito comum no paciente adulto. Não teve um bom desenvolvimento e o côndilo ficou anteriorizado na frente. Então tem uma lei assim, o eixo intercondilar tem que ser paralelo ao eixo intermolar. Se o paciente tem os côndilos desalinhados, eu não posso alinhar os dentes na mesma posição que eu gostaria, porque ele não vai funcionar do lado direito igual funcionar do lado esquerdo, e aí ele desenvolve uma disfunção. Então, se ele tem uma simetria condilar, eu tenho que produzir uma simetria na linha dos molares. Não na linha média, não, mas na linha dos molares, que é a linha, o fulcro de fechamento da oclusão é no molar. Então eu preciso adequar o molar à posição articular. Então eu preciso lembrar disso, é da articulação para a boca, daqui para cá. E a gente consegue com tomografia ver isso. Exame clínico, fundamentalmente. Eu sou focado no exame clínico, né? Eu consigo mais de 80%, 90% de diagnóstico feito clinicamente. Preciso da tomografia? Sim, para poder ver e avaliar a parte óssea como é que está. Porque eu não consigo, no exame clínico, avaliar se tem desgaste, facetamento, alguma artrose, osteófitos e um monte de coisa que tem na articulação. Então, eu preciso da tomografia. Mas a tomografia, Anderson, é um exame complementar. Aliás, como toda radiografia, é exame complementar. Complementar do quê? Do exame clínico. Então, a partir do exame clínico, eu posso, inclusive, solicitar tipos de tomografia diferentes. E se eu quero ver tecidos moles, disco, ligamentos, músculo, eu tenho que pedir uma ressonância magnética. Aí é outros tecidos que você vai avaliar. É outro tecido. Então, eu preciso, no exame clínico, saber qual é a minha dúvida, qual é a pergunta, o que eu não sei, que eu preciso de um exame complementar. E a partir dessa pergunta é que eu vou pedir uma resposta específica. Ou uma tomografia, são vários tipos de tomografia de várias posições diferentes que a gente solicita, ou uma ressonância magnética para avaliar tecidos moles. E esse paciente que tem dor, normalmente ele nunca imagina que essa dor tem essa origem. E ele roda geral, tá? Vai em neurologista, vai em todo lugar. Quando é que um paciente que tem uma dor, quais os sinais que ele percebe que ele fala, é dentista isso aqui, é dentário? Porque assim, a dor é um problema de você achar o ponto. E ele vai levando aquilo com analgésico, né? Ontem, você está falando isso, mas ontem no consultório tive uma paciente que veio do Recife, por indicação de um dentista lá, que foi meu aluno, me ligou, explicando a dor que ele tinha, blá, 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 e acabou vindo para cá para fazer a consulta. E ele chegou para mim e falou, olha, eu tenho disfunção na articulação. Eu falei, escuta, uma senhora, eu falei, como é que você sabe? Ah, porque eu vi no Google. Então, hoje, o doutor Google, já o paciente já vem com um pré-diagnóstico, porque ele bota lá os sintomas, ele procura e tudo mais. Antigamente, como você falou, o paciente chegava, ele já tinha passado por neurologista, ou principalmente otorrino, espiritismo, o cara já tinha feito de tudo, né, para saber o porquê que doía. Psicólogo, terapia, psiquiatra, porque era uma dor, a dor da articulação, ela pode ser muito ruim.
É limitante. Eu sei porque eu tive. Então eu sei o que eu passei com isso, e é uma dor irradiada na cabeça inteira, pega a garganta, pega tudo. Então é uma coisa muito difusa. E antigamente os colegas também ficavam perdidos, né? Puxa, da onde vem essa dor? O que está doendo? Por que dói? E eu passei por tudo isso aí que eu estou te falando, eu passei pessoalmente com isso, né? Inclusive depressão, isso me levou a um quadro de depressão muito sério. E hoje o paciente, quando chega com esse quadro de depressão, que é muito associado à disfunção articular, o fato de você explicar para ele, olha, o seu problema é esse, por conta disso, o paciente já sai melhor do consultório. É comum o paciente 2 dias depois me ligar e falar, olha, eu já estou muito melhor daquela dor porque você me explicou o que eu tinha. Porque ninguém consegue me explicar. Então hoje o paciente já vem com pré-diagnóstico porque ele já vai lá no Google, faz uma pesquisa. Então muitas Isso quando vezes ele não vai no chat GPT, né? isso. E aí ele já vem com uma ideia do problema dele. E o que a gente procura divulgar, eu dou cursos de disfunção articular e tudo mais, é divulgar para os colegas, primeiro, para que esses colegas consigam divulgar para os seus pacientes que muito desses problemas é o dentista que vai curar, é o dentista que vai tratar. E quando eu falo tratar, não é simplesmente, bom, né, como infelizmente acontece, né? Eu estou com dor na articulação, põe placa. 50% desses pacientes pioram quando se coloca uma placa, por falta de diagnóstico e de saber exatamente o que está acontecendo. Então, a placa não é tratamento, né? A placa é meio de diagnóstico também. Então, precisa saber placa, órtese, aparelhos, tem muita coisa para se tratar. Mas é importante que os colegas divulguem isso para os seus pacientes. Né? Olha, mexer na sua oclusão, ortodontia, reabilitação, prótese, uma restauração que não foi bem adequada pode desencadear um problema articular. Hoje em dia se reabilita muito com implante. E a gente sabe que o material do implante é extremamente duro, né? Não tem aquele amortecimento que um dente natural tem. Chega para você casos de dores causadas por uma oclusão que não foi bem feita, gerado por essa pancada desses... Infelizmente foi colocado o implante sem se preocupar com a oclusão, né? Preencheu aquele espaço que estava vago lá e a oclusão, né, que nem diz minha mãe, que se lasque. Tá? Se vira. Minha mãe que se lasque. Então, a oclusão que se lasque. Aí, tem esse tipo. Mas tem uma outra coisa que tem acontecido bastante, é o seguinte. Quando você tem alguns implantes, o material que é feito o implante, que é feito a coroa do implante, normalmente é feita de porcelana. Os nossos dentes têm um desgaste natural. Com a oclusão, os dentes vão se desgastando funcionalmente. E é importante que tenha esse desgaste para fazer a compensação da extrusão passiva dos dentes, para a mesialização dos dentes. E os implantes, ou as coroas, ou as reabilitações, que aliás hoje virou uma febre, né? Levanta a coroa de todos os dentes, não se desgastam, não faz esse desgaste fisiológico. Então isso acaba gerando pontos de interferência e de contatos prematuro com o tempo. Então eu tenho, por tratar muito dos pacientes com disfunção, alguns desses pacientes, aliás, muitos desses pacientes, é falta de ajuste oclusal. Então eu tenho feito ajuste oclusal nas peças de cerâmica que não foram desgastadas naturalmente. Então eu preciso uma troca. Eu preciso lembrar disso, né? Que esses dentes não vão se desgastar e que devem se desgastar com o tempo. A cavidade articular vai ficando plana com a idade, porque a curva de Spee vai planificando na boca. Os dentes vão se desgastando. Então, se você não desgasta os dentes e planifica a cavidade articular, você acaba tendo um contato oclusal mais forte que produz deslocamento de disco e uma série de problemas. Então, a boca precisa envelhecer. É necessário esse envelhecimento. E essa busca pela estética, dentes grandes, não sei o quê, estão impedindo o envelhecimento natural da oclusão. Eu não sei quem me falou uma vez que esse apinhamento que a gente tem são as rugas da boca. Eu falo isso, né? Eu falo isso. O apinhamento é a ruga da boca. Você pode tirar? Você pode tirar. Mas com o tempo, a movimentação, a alimentação, o envelhecimento natural faz isso. Os dentes vão migrando de meso ao mente, vão vindo para frente.
é normal, natural. E isso é que produz o apinhamento tardio. Todo mundo fala, o velho tem os dentes tortos, porque vão fazendo essa migração. E antigamente, lá nos aborígenes australianos, que eu tive a oportunidade de conhecê-los, eles têm uma mastigação muito fibrosa. Então, os dentes se movimentam dentro da articulação dental, da gonfose, e se desgastam. Então, a distância mesodistal dos dentes vai diminuindo com a idade, na mesma proporção que esses dentes vão migrando. Então, não apinha. Aqui no Ocidente, a gente não mastiga mais do que deve. Então, os dentes não se desgastam, mas a migração continua. Então, os dentes acabam apinhando. Com a ortodontia, todo mundo quer dentes bonitos e depois coloca uma fixação rígida para os dentes não recidivarem, para não apinharem. Só que a migração vai acontecer e isso vai impedir essa migração mesial. Então eu recomendo que você faça de tempos em tempos algum ajuste mesiodistal dos dentes para compensar essa migração mesial, porque senão isso vai interferir na oclusão e vai gerar problema articular. E a idade também acaba abrindo espaço entre os dentes, não é? Isso também. Conforme vai passando o tempo, começa a parar a comida onde não parava. Essa é outra queixa. Antigamente eu tinha os dentes juntinhos, passava o fio dental, agora eu passo uma corda ali, porque os dentes já estão todos separados e para alimento. É em função desse envelhecimento e da falta de uma oclusão funcional. Principalmente naqueles dentes reabilitados, é que vai acontecer esse espaçamento aí. E hoje em dia não tem mais idade para tratar, né? A gente trata Graças qualquer a Deus. um em qualquer idade. Graças a Deus. E o que foi muito difícil de cruzar essa linha. Porque até pouco tempo atrás, o adulto não entendia que ele podia tratar. Mas quantas vezes eu recebi a seguinte pergunta? O paciente trouxe o filho. Mas eu tenho 40 anos, eu posso tratar? Ou você trata de adulto? Hoje não. Hoje a gente trata qualquer tipo de paciente com os recursos que a gente tem hoje. As ferramentas na ortodontia hoje são muito grandes, né? Brackets, alinhadores, plásticos, tal. Mas o que mais evoluiu na ortodontia foi os fios. O fio que a gente usa na ortodontia, tanto que alguns alinhadores hoje tendem a imitar os fios, né? Então nós já temos tecnologia do plástico que é termoativado. Então é a mesma coisa que um fio ortodôntico termoativado, e o plástico agora começa a tentar fazer isso, para ter uma dissipação de força melhor. E isso faz com que a remodelação óssea seja possível até em pacientes adultos. Pacientes com 70, 80 anos de idade são passíveis de tratamento ortodôntico desde que feitos com bom senso, sabendo acompanhando e a dissipação de força como tem que ser num adulto, que é diferente do que numa criança. Certo. A gente foi caminhando a conversa, mas eu vou voltar lá. Como é que você foi para Portugal? Como que a oportunidade apareceu? Assim, a gente estava nos Estados Unidos, agora a gente vai. Então, bom, não sei se você sabe, mas eu faço hipismo, né? Eu monto o cavalo e salto com o cavalo, participo de concursos e salto com o cavalo. E tem um grande amigo meu que foi para a Europa para trabalhar lá, para dar aula lá e montar cavalos lá. E eu comecei a ir para a Europa para saltar os concursos de hipismo na Europa. E uma época ele se fixou em Portugal. E eu comecei a ir a Portugal por conta de montar cavalo e participar dos concursos lá, representando o Brasil e tudo mais. E uma vez que eu estava lá, tinha um amigo dele que era muito amigo de um dentista que estava procurando alguém para fazer ortodontia. E nos apresentaram. E aí houve uma empatia muito grande com esse dentista lá. Ele estava com um projeto de ter cursos. Ele faz reabilitação oral, né? Prostodontia, prótese. E ele queria alguém que desse curso de ortodontia na academia que ele estava montando. Em Lisboa. E então foi por conta dele que ele me convidou. Então no começo eu ia lá uma vez por mês, ficava 2 dias lá dando aula. Depois começou a ter mais aluno, 3 dias, 4 dias, e pacientes. Eu sei que a coisa foi indo, e chegou uma época que eu ficava 15 dias lá, 15 dias aqui no Brasil. Convenhamos. A gente brasileiro, a gente é mais simpático, né? Nosso trato com o paciente é diferenciado, né? É diferenciado. Eles não entendem lá quando você... Bom dia, como você tá? Não, lá é outro tratamento, outra maneira. São secos, né? É são outras formas de tratar. E o trato com os alunos, com os colegas também é diferente, né? Nós somos muito light, né? Somos brincalhões, né?
Então isso A atrai gente bastante. é aquele esquema de aproximar, já vira amigo. É difícil. E lá eles têm essa maneira de tratar. Eu queria falar um pouquinho do seguinte, dos alinhadores. Os alinhadores hoje estão muito populares. Qualquer lugar está fazendo. Mas eu acho importante a gente explicar até onde os alinhadores vão. Até onde e quais existem alinhadores. Não é só colocar e tirar. Né? Hoje, se eu ligar a televisão, eu recebo, sem brincadeira, pelo menos 2 vezes por semana, proposta de credenciamento de alinhadores que eu nunca vi. E tem gente que faz seu próprio alinhador. Até onde a gente vai com o alinhador? Sempre me perguntam isso. O alinhador trata todos os casos? Olha, nada trata todos os casos. Nem aparelho fixo, nem alinhador, nem nada. Quem trata é o ortodontista. O alinhador é uma ferramenta. Anderson, você tem uma caixa de ferramenta na sua casa? Sim. Você tem uma chave de fenda? Não, tem pelo menos várias. Então, alinhador são ferramentas que eu preciso ter para tratar o paciente. Qual é o melhor tratamento que eu posso dar para esse paciente? Melhor controle da movimentação. É com aparelho fixo, é com um alinhador? Nós vamos usar essa ferramenta. Claro que o paciente vem atrás do alinhador, porque é estético, não incomoda, ele pode tirar para falar. Só que existem limitações no tratamento feito com alinhador. Uma coisa, uma enganação, propaganda enganosa é o alinhador é mais rápido. Não é mais rápido. O tratamento ortodôntico bem feito do começo ao fim, com os alinhadores, normalmente são mais lentos, demora mais tempo. Porque quando eu coloco o aparelho fixo e vou movimentando o dente, de um mês para o outro, o dente não foi exatamente onde eu queria, eu mudo, eu dobro, eu faço, eu aperto aqui, eu aperto ali e vou controlando essa movimentação. O alinhador tem uma previsão que vai acontecer e na metade do caminho não acontece, você tem que parar, fazer novo planejamento, mais alinhadores. Então, a previsibilidade da movimentação, que já está melhor, ainda não é muito boa com os alinhadores. Então, o tratamento fica um pouco mais longo. Então, o que eu prego hoje, eu dou aula de alinhadores, porque eu faço os alinhadores, e tem que fazer, hoje em dia é uma realidade, a gente tem que fazer, mas o que eu prego hoje é o tratamento híbrido. Eu ia falar disso. O que eu faço melhor com o aparelho fixo? Olha, tem esses problemas que são muito difíceis de tratar com o alinhador. Eu coloco aparelhos fixos, segmentados, pedacinhos de fio, resolvo aquele problema, depois eu coloco o alinhador para dar o andamento final, para nivelar. E a finalização do tratamento ortodôntico com os alinhadores é melhor. É o refinamento. O refinamento, ele é mais controlável, ele é mais previsível com o alinhador do que com o aparelho fixo. Então é muito comum a gente começa com o fixo, coloca o alinhador, põe o fixo depois de novo, coloca outro alinhador no final. Então nós temos que ter essa maleabilidade e eu só trato o meu paciente com alinhador se ele se dispor a ser necessário usar brackets por algum tempo. Porque a gente tem que quebrar a ideia da qual ele chegou para nós. Exatamente, porque ele vem com aquela coisa que ele viu no Instagram, olha que maravilha tal, e tem a grande empresa de alinhadores hoje, que faz uma divulgação maciça com propagandas na televisão e tudo mais, que todo mundo acha que só existe aquilo. Não é o melhor alinhador hoje em dia. Nós temos alinhadores hoje no Brasil muito melhores do que essa grande empresa, que fazem hoje a movimentação mais gradual do que aquilo. Então, a previsibilidade, o conforto e a remodelação óssea é muito melhor feita hoje em dia. Então, tem essa tendência. Então, os alinhadores é uma realidade, nós precisamos fazer, porque tem pacientes que se beneficiam muito com isso. Só tem um grande problema, que é uma estatística muito moderna. Depois de 6 meses de tratamento com alinhador, a colaboração do paciente despenca a ladeira abaixo. Nos primeiros 6 meses o paciente usa, depois disso ele começa a não usar mais adequadamente. E o alinhador tem que ficar na boca 22 horas por dia. Ficou 18 horas, o dente não vai acontecer aquele movimento previsível. Porque a programação é 22 horas. Então tem que usar 22 horas. E no começo o paciente usa, depois ele acaba não usando. Então, os meus pacientes que começaram com alinhadores, chega um momento que eu tenho que botar um aparelho fixo porque ele não colabora mais. Então, essa é uma questão importante. Eu acho importante falar isso por conta
de todo o marketing que está jogado aí na mídia. Então, Né? É importante, o alinhador ele é uma ferramenta muito boa, porém você tem que saber que caminho seguir com ele. e outra, eu vejo no Instagram, aí, nas mídias sociais, colegas, né, e chegando com caixas, né, com as caixas, olha que novos sorrisos chegando, novos sorrisos chegando. Não vejo novos sorrisos saindo. É verdade. 10 novos sorrisos chegando, aquele monte de caixa. Na caixa. Isso. Não, e cadê esses pacientes no final? Cadê o final desses pacientes? Então, de 10, sai um. Tô falando sério. 10% finalizam o tratamento adequado, naquele plano que foi feito. O resto se perde pelo caminho ou migrou para um aparelho fixo ou alguma coisa assim. Então, acho que o grande trabalho nosso como professor, o seu como divulgador, é tentar desmistificar isso, entendeu? Que o plástico não faz nada. Quem faz é o ortodontista e o paciente. Se não contar com a parte da colaboração do paciente, nós, ortodontistas, ficamos muito limitados. Independente da técnica que você esteja usando, o material, precisa da colaboração do paciente, né? Eu falo, eu tô com uma dor aqui, aí você vai no médico, o médico te dá um remédio. Você não toma o remédio. Depois você volta para lá e fala, ele continua com dor. O médico fala, você não tomou o remédio? E traz o remédio cheio. Então, por que isso não acontece com a gente? Com o ortodontista, com o dentista? Né? Ó, tá aqui o aparelho. Ah, mas não resolveu. Mas você usou o aparelho? Não. Então, você quer o quê? Pois é. Então, mas o dentista se acha responsável pelo tratamento se o paciente não está fazendo a parte dele. Então, nós precisamos quebrar isso também. Olha, isso aqui o aparelho é um remédio para a sua doença chamada maloclusão. Que a maloclusão é uma doença. É uma doença. Está catalogada. Qual é o remédio para a maloclusão? Este aparelho ou esta tecnologia. Se você não usa, não espere resultados. Com certeza. Eu vou aliviar o assunto. Vamos falar de surf. Vamos falar de surf, que surf é um negócio que deixa a alma salgada. Quanto tempo você já está nessa? Bom, eu comecei a surfar depois de velho, né? Por conta... Eu tenho uma cachorra, uma Golden, uma Filó. Eu ia falar de Filó e Margot mais pra frente. Isso é. A Filomena, quando ela veio para nós, a gente começou a ir para a praia e ela, louca por água, e ficava na praia e eu ficava jogando bolinha. E uma hora eu me cansei, falei, pô, não fico assim sem fazer nada aqui na praia. E olhei do lado, tinha lá uma tenda, aulas de surf. Falei, eu vou fazer surf. Entendeu? E comecei, isso faz exatamente 10 anos, 8 anos, que eu comecei a surfar. E você nunca vai cansar. Porque eu falo que eu também pratico menos do que eu gostaria, né? Mas assim, quando eu pratico eu saio muito feliz, né? Eu acho que é um esporte que tem que ser mais divulgado. E não é caro, tá? Pra quem acha que é caro, não. Imagina. Você vai numa praia qualquer, com R$30 você fica uma hora lá, e que é suficiente, convenhamos, porque cansa. Não pense que não cansa. Cansa muito. Né? E a Filó tem até perfil, né? No Instagram. Tem Instagram, Filó turista, Filó surfista. Ela passeia por todos os lugares. Já viajou para o mundo inteiro junto com a gente. Não, teve uma história maravilhosa que a Renata me contou. A Filó foi numa caixa. Ela vai numa caixa. E aí ela chegou em Frankfurt. Se eu tiver errado, você me corrige, depois ela pode me corrigir. Cadê a cachorra? E tinha uma conexão lá. E aí ela foi ver e tal, não sei o quê. Ela estava lá, chegou em Portugal, feliz da vida. E todo mundo fala o cachorro sofre e tal. Não sei, a Filó, a gente abre a caixa, ela entra para dentro. Ela já está sabendo. Já está sabendo que vai viajar. E ela chega feliz, alegre, brincalhona, louca para fazer xixi, porque ela não faz xixi na caixa. Então ela fica lá 12 horas no voo, sem fazer xixi, louca para fazer xixi, mas chega alegre, brincalhona, e já fomos pra neve com ela, esquiar, já fomos para tudo quanto é lugar. Ela tem um passaporte carimbado, convenhamos. Ela tem passaporte europeu, inclusive, que eu não tenho, mas ela já tem passaporte europeu. Mas o surf, uma coisa importante que você fala, é adrenalina, porque eu corri de automóvel, de stock car, salto com cavalo, que é adrenalina pura, e o surf tem uma adrenalina espetacular, porque a hora que você desce uma onda, pegar aquela parede e puta, é uma adrenalina louca. Ninguém entende. E eu vou te explicar por quê.
Mas só uma coisa para complementar. Tem uma outra coisa. Você saiu da onda, remou, foi lá para o outside, senta na prancha, aquele balanço do mar, acalma. Aí você volta. Então, é uma coisa de pico de adrenalina e relaxamento, sossego e tal. Então, você sai do mar completamente equilibrado, light, entendeu? 1 hora e meia. E assim, por mais que você tente explicar qual é a sensação, as pessoas dificilmente vão entender, a não ser que pratique, né? Então, é um esporte que eu pratico há 5 anos, né? Eu ganhei de presente. Na verdade, eu aluguei uma prancha, gostei do negócio, e aí ganhei de presente. Aí pronto, não teve mais jeito, o bicho já picou. Eu faço uma pergunta final, que eu chamo de pergunta boca aberta. Alguns convidados eu faço e outros convidados eu não faço. A pergunta hoje é o seguinte: eu coloco 2 chaves aqui, só que você só pode escolher um: Portugal ou Brasil? Por isso que é pergunta boca aberta. Você vai pegar uma chave para abrir a tua casa, essa outra você vai jogar fora. Olha, tem que explicar um pouco a situação. Portugal é um lugar muito bom para se viver. O clima, a comida, a bebida, a segurança. Então, é um lugar muito bom para se viver. Agora, trabalhar em Portugal não é uma coisa fácil. Então, o cara que tem dinheiro, está aposentado, não precisa se preocupar com o dinheiro. Olha, eu posso viver onde eu quiser. Viver em Portugal é muito bom. Se você não precisar trabalhar, lidar com o trabalho com o português. Assim. Porque eles têm outra mentalidade. Eu sempre falo, você vai a Portugal, você pensa que você está no Brasil, você está na Europa. É outra mentalidade, é outra cultura. Não é porque ele fala a mesma língua, então eles têm outro raciocínio completamente diferente. Então, não é muito fácil você trabalhar lá. Para viver, sim. Aqui no Brasil, a gente trabalha com brasileiro, então nós somos brasileiros, a gente trabalha, então tem uma ligação com o trabalho e com o paciente, ou com outros tipos de trabalho, bastante diferente. O povo aqui é muito mais interessante. O clima aqui é muito bom. O país é muito mais bonito, tem muito mais oportunidades e tudo mais. Tem uma coisa da segurança, que é uma insegurança que a gente tem, polícia, etc. Governo, eu acho que passamos por várias, não quero debater política aqui, mas a gente vive num governo que não é lá essas coisas, né? Está visando muito mais a parte do social, em vez de ver a parte do empreendedor, que precisa evoluir e tudo mais. Então tem essa coisa do governo. A corrupção aqui é uma coisa nojenta, para falar a verdade, do jeito que é, e ninguém faz nada. Então tem essa parte que é muito ruim aqui no Brasil, sim. Essa insegurança do futuro. Mas como país para viver, eu acho que... Tanto que eu tive num momento na minha vida que escolher. Eu estava ficando 15 dias aqui, 15 dias lá. Eu falei, escuta, não dá mais para ficar nessa vida. Cachorro para cá, cachorro para lá, mulher para cá, mulher para lá. Então, falei, quer saber? Eu vou escolher. E aí chegamos à conclusão que era o Brasil. Então aqui estou. Na verdade, aquela frase que fala, aqui é ruim, mas é bom. Lá é bom, mas é ruim. Exatamente. Tom Jobim falando de... Acho que foi isso que ele falou. Tom Jobim, né? Certo. Professor. Obrigado pelo presença. Convite, obrigado por falar. Estou sempre às ordens de vocês, sempre que precisar, estamos aqui para falar. E encerramos esse episódio. Não percam o próximo.